Fala pessoal, aqui é o Gabriel e eu estou fazendo novamente uma videoaula agora usando o Excel, tanto para fazer o gráfico quanto para fazer algumas contas. Eu não vou te ensinar como usar o Excel, porque primeiro que ele é muito grande, segundo que eu já ensinei em aula e terceiro que tem muitos vídeos e aulas que você pode procurar na internet. Qualquer dúvida mesmo assim, vocês podem me procurar na aula ou qualquer outro lugar. Pois bem, o que acontece? Aqui eu peguei simplesmente os dados. Só que, se você for analisar aqui, ele está falando que ele está querendo fazer um gráfico onde tem força igual a mais BY, certo? O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer os casos. A gente tem 6 casos. Vou marcar o zero. Isso aqui é só para ter uma noção, não tem uma... não precisa escrever assim mesmo não. E o primeiro, organizando os dados aqui, a gente vai colocar a massa. Só que eu já estou transformando em quilograma. Primeira massa é 0,0229. E a segunda massa é ela mesma, ou igual de cima, mais 0,051. Tá vendo que ficou com grau de casa decimal errado? Certo. A gente vai fazer o seguinte, de novo, o outro. Mais 0,052. E assim a gente vai continuar fazendo até colocar tudo. Vou fazendo aqui, não quero ficar repetindo à toa. Pessoal, eu estou fazendo isso daqui, mas é o que eu entendi do relatório. Eu acho que eu estou errado. Então, se vocês verem que eu estou falando balela, eu ainda estou te ensinando a fazer o negócio direitinho, vocês me avisem, por favor, para eu modificar o meu e fazer outro vídeo ou qualquer coisa do tipo. A segunda coisa, a gente colocar a força, no caso. Força em newtons, porque a equação está em força é igual a mais by. Então a gente vai fazer que a força vai ser esse vezes 9,78. Ainda tem as imprecisões, não se preocupem quanto a isso. Aqui ó, fiz uma coisa aqui errada. O caso zero, na realidade, ele vai sempre vir zero. Então eu fiz errado aqui, gente. Mas tranquilo, já que eu arrumei aqui. Porque o caso zero é quando ele está imóvel, né? Então não tem força nenhuma atuando. Portanto, aqui vai estar com 100, 9,78, aqui 9,78, até tudo embaixo. Tá vendo que aqui tem muita imprecisão, não é essa precisão que a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4 casas. Então, diminuir para 4 casas. Pronto. Agora está a nossa força. Como a gente diminuiu isso daqui, aqui só está mostrando a visão, porque isso aqui já ele está fazendo um cálculo completo. Você pode simplesmente fazer esse cálculo completo e deixar só mostrar esse tanto. Você pode vir aqui em 0,2240 para limpar isso. Como assim, Gabriel? Não entendi. Porque assim, ó, se eu for aumentando, ele vai até a parte onde é que a conta está exata. Se eu diminuir, ele vai fazer o arredondamento. Eu posso, para fazer outras contas, usar a conta exata ou fazer o arredondamento de novo e etc. Mas se eu for fazer uma conta aqui e fizer esses dois, ele não está fazendo por esse arredondamento, e sim pela conta exata. Então eu posso muito bem vir aqui e colar as coisas por cima, tipo 1,2049, que assim realmente, se eu for fazer outra conta, ele vai estar normal. Certo, outra coisa que a gente tem que fazer é a altura. Fiz a altura aqui, a altura inicial é 100, não é 100, é 0,1, 0,100. A segunda altura é 0,105, terceira 0,5, certinho. Pronto, agora eu simplesmente fiz a tabelinha do negócio. Eu não, lembrando que eu não fiz das imperfeições que eu vou te explicar daqui a pouco. Não vou explicar agora.
E agora eu quero fazer o gráfico disso daqui, que é o que ele está pedindo aqui. Faça o gráfico. Certo? Então, a gente vai selecionar os dados que qual tem, a gente vem aqui em inserir, e seleciona o gráfico no caso de dispersão, esse daqui, ó. Certinho? Então vamos lá. Vamos lá, né? A primeira coisa com a qual você tem que organizar, perceber, é que esse valor aqui, ele é o Y. E esse valor aqui, ele é o X. No gráfico, claro, não tem nada a ver com o negócio. Então a gente tem que perceber que a gente tem que ver que como o Y, ele no Excel a gente tem que trabalhar com ele no segundo plano. A gente pode organizar isso manualmente, mas para ficar mais rápido, você coloca o Y no segundo lugar e o X no primeiro. E vem aqui em gráfico de dispersão e simplesmente faz. Certo? Nesse caso eu fiz o gráfico. Tá aqui que o Y é a força. Tranquilo, nenhum problema. Então eu venho aqui em adicionar elemento e coloco linha de tendência linear. Aqui tem outras linhas de tendências, etc. Só que agora eu só quero mexer com linear. Clico duas vezes na linha e ele vai aparecer as opções dele. Aqui tem de cor, sombra, mexer com as coisas. Que você sabe mexer com Excel, você sabe modificar isso, eu não vou ensinar. Mas eu só quero que você venha aqui, ó, em opções de linha de tendência e venha em exibir equação do gráfico. Ele vai aparecer aqui. Como vocês podem perceber aqui, o Y, aqui apareceu no gráfico, né, com o Y sendo força e o X sendo sendo a altura, certo? X sendo a altura, quer dizer. Só que o que acontece? Se você for observar bem, eu acho que eu errei nesse ponto, porque tem um menos aqui. Ou, claro, que era para estar assim, por conta de erro, sei lá. O que acontece? O B, nesse caso, é 47,443 para força e para altura. E o A é 47522, certo? E tem uma precisão aqui a mais. Eu não quero ela. Como que eu tiro? Simples, eu tiro assim. Tem duas na realidade. Então eu posso mexer com isso aqui também. Sem nenhum problema. Certo. Então, o gráfico vai ficar assim. Você pode organizar ele do jeito que você quiser. Não vou explicar como que faz. E você organiza dessa forma. Vou mudar aqui também para força é igual 47,4y, só para não confundir, né? E se você puder observar, esse 47,4 nada mais é que, na equação 4, que o kf aqui, a constante. Então a gente pode utilizar essa mesma constante para poder fazer essa outra fórmula aqui, ó. A constante elástica Kf é uma propriedade da haste, dependendo das suas dimensões, de comprimento, largura e espessura, bem como o material ela também é feita. A grandeza que mede, né? Certo, então, a gente perceber que vai ser essa aqui. A gente perceber que é esse negócio aqui, e você vê que é 47,4. 47,4 é a constante, a KF, certo? A gente também tem que o L é o comprimento, né? Largura. A gente tem aqui que é o F é 49,3, que X é o comprimento. O comprimento no caso seria 2,3, será? E o E é espessura 0,3. Ok, então a gente já tem todas as variáveis. Agora falta só o Ezinho. Que o E nada mais é que grandeza que mede muda permane, reage a força tende a flexionar o objeto, é o módulo de Young para flexão E. A flexão. Acho que ele está querendo, tá querendo achar o E, o Ezão.
O Ezão, no caso, seria esse. Certo. Então, vou escrever aqui no... Só isolar o E aqui e já volto. Pronto, fazendo uma continha rápida aqui, deu que o E é igual a 4x ao cubo vezes kf dividido por L vezes Ezinho elevado ao cubo. Então a gente pode muito bem fazer isso aqui. Ou você pode fazer na calculadora, na mão, ou eu prefiro fazer no Excel, que vai ser que o Ezão é igual a 4 vezes x ao cubo. X, no caso, é esse daqui, né? Então fica x ao cubo. É importante você sempre colocar em parêntese, porque às vezes pode dar algum problema. Vezes kf. Kf, no caso, seria esse daqui, né? Pronto. Então, deu um probleminha aqui. Novamente, coloca entre parênteses, porque a gente vai fazer uma divisão aqui agora. E abre para um parêntese, como é uma divisão. L vezes E ao cubo. E aqui tem dois parênteses, porque o E ao cubo também é bom para pôr um parênteses. Certo? Então fica dessa forma assim. A gente tem que o E é 1733305. Claro que, novamente, eu não sei se é esse, se o KF é realmente para a barra de alumínio. Alumínio, KF. A gente pode dar uma analisada aqui. Constante elástica. Constantes físicas. Propriedades físicas, associação, constantes físicas. Acho que não vou encontrar a constante de F, não. Elástica não tem. Não tem. Talvez só o alumínio aqui de baixo. Elástica. Aqui, módulo elástico. 70 GPa. Realmente não tem um valor muito adequado aqui para eu observar ou qualquer coisa do tipo. Certinho. Então, o E, no caso, a gente calcula fazendo isso. A gente faz o gráfico, acha a constante aqui e depois faz o cálculo de acordo com esse gráfico, essa equação aqui, certinho. Ele não está querendo mais nada, só quer o Ezão mesmo. E portanto é só isso mesmo. Só que agora a gente precisa calcular as incertezas para cada um desses casos. E é aí que o bicho pega, porque é aí que é difícil, não é difícil você fazer isso. O difícil é realmente fazer as incertezas. Eu vou pegar aqui a aula aqui do velho do ano passado para mostrar, explicar por quê. Eu não achei a do velho, mas eu achei essa daqui que é importante, de erro absoluto. A gente vai pegar a porcentagem variação do erro, x, que é o novo, a nova fórmula, vai ser a derivada do f, da função, sobre a derivada da primeira variável, vezes o erro da variável. Por exemplo, que o erro aqui na massa, se não me engano, é 0,000005, certo? Então, esse daqui vai ser o ΔA, nosso ΔA. E a gente tem que fazer a derivada da função entre a altura e a força. Só que, nesse caso, como não tem função e a gente não fez multiplicação de nada, não vai fazer diferença. A gente só fez multiplicação entre 9,78, que a gente não sabe o erro, então a gente tem que falar que o erro é 0, e a da massa mesmo. Então, nesse caso, a gente tem que fazer assim. Como assim, Gabriel? Não entendi. Concorda comigo, deixa eu aqui fazer aqui embaixo para não confundir nada. Concorda comigo que as massas seria esse fato aqui, ó. Isso daqui, certo?
e que a variação seria, de erro seria 0,005 se fosse nesse, só que eu transformei em quilograma, então é menor ainda, é 0,0123. Esse é o erro da massa, esse aqui em quilo. Deixa eu ver se está certinho. 1 quilo, 100 gramas, 10 gramas, 1 grama. Não, errei. É isso aqui. Não, tá certo, ainda tem a vírgula, tá certinho, desse jeito aqui. O erro que a gente tem da balança é esse aqui em quilos, certo? A gente está trabalhando com quilo. E a gente tem que a gravidade, em todos os casos, era 9,78. E o erro é zero, porque a gente não tem o erro. Então, para a gente saber a gente multiplicava esse por esse, tranquilo, achava. Só que para achar o erro, a gente tem que usar essa fórmula aqui, ó. Até aqui, porque a gente só tem duas variáveis. Essa fórmula aqui, que vai ser a derivada da função dividido pela variável a. No caso, a função, nesse caso, é f é igual a xy, 6 vezes y. Então fica fácil a gente fazer, porque é tranquilo, não tem muito segredo. Que a derivada em x, de xy em x é y, e vice-versa, certo? Então, se a gente for fazer isso, a gente vai ver que df, que a derivada dele em relação a dx, vai ser y, e que em relação a dy vai ser x. A gente tem que fazer simplesmente a fórmula. E esse dA nada mais é que a incerteza. Essa incerteza aqui. Certo? Certinho. Então, para incerteza, nesse caso, a gente vai fazer assim. É igual df, que é y. O y, tanto faz, eu estou fazendo isso daqui. Df dx sobre, esse é o dy, esse é o dy. Esse é o x, esse é o dx. Certo? Então fica que é a derivada de x em relação a derivada de f em relação a x, que vai dar y, né? Vezes y. Então, vezes esse daqui. Esse vezes y. Está falando que esse daqui é o y e esse é o x, tá? Só para vocês confundirem. Esse é o y e esse é o x. Mais o inverso. Esse vezes esse. Pronto. A gente tem aqui incerteza esse. Esse é o erro da nossa função. Porque a gente simplesmente fez essa derivada aqui, ó. Tá, vou repetir porque eu acho que foi meio confuso. Vou chamar esse de y, isso de dy, isso de x, isso de dx. Porque o dx nada mais é que o erro de x, o x é a própria função, dy é esse daqui, isso é y. Se a gente fez a derivada nesse caso, deu isso daqui. Certo, Gabriel, isso é fácil, beleza. A gente tem que fazer isso mesmo? Tem que fazer o erro, sim. Mas o difícil é essa função. Essa função vai ser extremamente difícil de fazer. Por um detalhe, a gente não tem duas variáveis. A gente tem 1, 2, 3, 4 variáveis. Então tem que fazer toda a derivada disso daqui multiplicando 1 por 1. A derivada disso em relação a vezes a incerteza de A. A derivada disso em relação a B vezes a incerteza de B. Gente, fazer relatório pro Jorge não é fácil. É difícil mesmo, que ele gosta de ficar tudo certinho. E tá certo mesmo, tem que fazer dessa forma, né? E quando vocês terminarem de fazer essa derivada, que eu não vou fazer, isso é bem demorado, vocês vão encontrar um valor, que é só um valor, que é o erro que esse Ezão aqui pode ter. Que esse E pode ter. É um valor meio grandinho, diga-se de passagem. E eu acredito que seja, no caso. Ou pelo menos é difícil de chegar. Certo. Então a gente fez esse daqui, não tem muito segredo.
É, Nesses casos, os erros já estavam ditos. Então isso daqui eu simplesmente anotei, isso daqui para fazer daquela forma que eu expliquei. Tem tudo aqui certinho. Qualquer dúvida que vocês não entenderam a parte do vídeo, anota o tempo. A gente entra na internet no dia, eu explico o porquê e assim, etc. Então você pode voltar, até dar certo, ver o que eu entendi, o que eu fiz, porque um vídeo é mais fácil de fazer. Nesse caso o erro é zero, né? E só que aqui, além disso daqui, eu vou dar uma explicada sobre uma coisa a mais, que é você achar a propagação de erros. Vamos supor que eu não tenho erro. Na verdade, eu achei o erro por medição, é tempo, vamos supor. Eu dei aqui um tempo de 102, outro de 103, outro de 104, outro 98, outro 118, 117 e 120. Eu tenho que fazer, vou pegar um valor só mais um menorzinho. Eu tenho que fazer o erro disso daqui. Saber qual que é o erro disso daqui e fazer uma média. É um valor só isso daqui. A gente faz a média, né? Nada mais é que média dividido por isso daqui. Média. A gente pega em média, é o valor final é esse. Só que a gente tem que saber qual que é o erro, mais ou menos. Como que a gente faz? Aí tem aquela fórmula enorme que a gente tem que fazer. Só que eu vou ensinar ela com essa forma como fazer no Excel, ou eu vou ensinar mexendo com o VBA, que é mexendo com a programação do Excel. Eu acho mais tranquilo a gente fazer só isso, porque a gente só escreve lá erro ou qualquer coisa que você escrever e selecionar os dados. Vai ficar mais fácil. Certinho. Então, gente, eu pausei o vídeo aqui para dar uma pesquisada. Na verdade, eu pausei o vídeo várias vezes, então vocês podem achar esquisito, às vezes está travado. E só para dar uma lembrada. Só que quando eu fui pesquisar, eu descobri que tem uma fórmula já que o Excel já tem. Eu não sabia dessa fórmula, que é o DESVPAD. Aí tem várias opções, tem a partir de uma amostra, a partir de uma base de uma população, com base de uma amostra incluindo valores lógicos e textos, e assim vai. Antigamente só tinha essa de DESVPAD e a DESVPAD-D, mas a gente vai usar essa DESVPAD.A para a gente descobrir qual que é o desvio padrão. Você só escreve ele e já vai descobrir o desvio padrão, que é em 10. Você não precisa fazer mais nada, não. Então o erro, que seria o desvio padrão, é 10,95. Eu ia fazer a fórmula, eu ia fazer uma fórmula no Excel e que eu já ia dar esse valor também. Só que acabou que não precisou. Mas mesmo assim, se vocês quiserem que eu ensine, para vocês fazerem outras funções, é só você me avisar também. Então, se precisasse de um desvio padrão, você escreve despad.a e qual que é o valor. E a média é a média mesmo, normal. Então, revisando tudo que eu já disse, você faz a fórmula. Primeiro, eu aconselho você fazer sem mexer com os erros, porque os erros são uma parte a parte, uma forma à parte. A gente acha que a força é igual a esse daqui, depois a altura é esse daqui, traça o gráfico, acha qual que é a linha de tendência e depois organiza isso daqui. Certinho, esse vídeo ficou grande, eu vou dividir ele em dois e no próximo vídeo eu vou explicar simplesmente nada mais, já com esses valores aqui, como fazer esse gráfico no Origin, certo? E eu acho que eu errei nessa parte aqui, gente. Eu quero que vocês me corrijam, por favor, porque o valor deu uma coisa bem esquisita. Então, se eu errei, por favor, me avisem em que parte eu errei. Que eu refaço o vídeo, eu coloco ele de novo e explico o que eu errei, mas mesmo assim eu ensinei a vocês como fazer o erro, como achar as partes da derivada e assim vai. Certinho, gente. Obrigado e até mais.